Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8. Pedro já é um ancião, escreve às igrejas da região da Ásia Menor, igrejas de forte presença gentílica. Há alguns indicativos na carta que ele escreve sabidamente a igrejas gentílicas. Embora ele fosse o grande líder da igreja judaica, sim, Paulo disse, a Pedro foi confiado o ministério da circuncisão e a Paulo da incircuncisão, mas as igrejas a quem Pedro destina essa carta estão muito próximas da região onde Paulo trabalhou, o que hoje nós conhecemos como Turquia, e Pedro escreve em termos bem próximos dos de Paulo, em alguns pontos, percebendo que é uma igreja gentílica. Capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, ou talvez na sua versão, aperfeiçoará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida, que a tua graça esteja sobre nós para recebê-la de bom grado em nosso coração. Pedro é um personagem importantíssimo na história da Igreja de Jesus Cristo. Ele é a pedra. O nome de batismo dele, o nome de familiar dele era Simão, um nome tipicamente judaico. E Jesus muda o nome dele para Cefas, palavra aramaica para pedra. Então, a partir de hoje, seu nome não será Simão, mas eu vou te chamar de Cefas, pedra. Depois, como o Novo Testamento é escrito em grego, o nome passa a ser escrito Petros. E hoje a gente fala, aportuguesando, pedra. Por que Jesus mudou o nome de Simão para pedra? As mudanças de nome, quando acontecem, têm a ver com um projeto, com um indicativo de uma ação de Deus que vai acontecer na vida daquela pessoa. Nós não sabemos exatamente quando Jesus fez isso. No Evangelho de João, isso parece ter acontecido logo no primeiro encontro. Mas é possível que isso tenha acontecido ao longo da caminhada de Jesus com os seus discípulos. Pedro é, de fato, uma das pedras fundamentais da Igreja de Jesus Cristo. Quando ele fez aquela célebre declaração, respondendo à pergunta de Jesus, o que vocês dizem a meu respeito? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse, e você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu particularmente entendo que ali a pedra é Pedro mesmo. Jesus estava falando, e talvez ali naquele momento, justificando porque havia profeticamente mudado o nome dele. Você é pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E de fato Pedro é o grande líder da igreja de Jerusalém, ele é o líder do colégio apostólico no primeiro momento, e nós temos uma dívida eterna com os apóstolos, e particularmente com Pedro, que nos deixou um legado de fé e uma inspiração para seguirmos a Jesus bem de perto. Temos também a dívida com ele acerca das suas duas cartas. O fato de Pedro ter escrito foi de grande valia para nós. E talvez devamos a Pedro o Evangelho de Marcos. Acredita-se que Pedro é a fonte primária da narrativa que Marcos vai escrever. Pedro era a principal fonte de consulta de Marcos. Conta aí, Pedro, como é que foram as coisas? Ou à medida que Pedro ia falando e falando e falando para as pessoas,
A partir do testemunho de Pedro, Marcos registra o seu evangelho. Então devemos muito. E depois Lucas leu Marcos, Mateus leu Marcos, de modo que somos devedores a Pedro por muita coisa que hoje a gente sabe. Mas esse texto em particular me chama a atenção por ele ser muito próximo da conversa que Jesus teve com Pedro na noite em que Jesus morreu. Porque o dia dos judeus começa no pôr do sol. Jesus, nós sabemos, morreu para nós sexta-feira às 15h. Mas para os judeus, a sexta-feira já havia começado no que nós chamamos o pôr do sol de quinta. Então, naquele último dia de Jesus na terra, encarnado, vivo, antes da sua ressurreição gloriosa, Jesus teve uma conversa com Pedro, alertando que Pedro o negaria, alertando que Pedro falharia, mas também encorajando Pedro, dizendo que ele estava sendo peneirado pelo diabo. E Jesus falou para ele: Satanás pediu para te peneirar como trigo, e eu orei para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, Pedro, ajuda os teus irmãos. Jesus sabia que Pedro iria falhar, mas encorajou Pedro a recuperar-se e, depois de recuperado, ajudar os seus irmãos. Quem são os irmãos? Os outros discípulos que, da mesma forma que Pedro, fugiram quando Jesus foi preso. Então esse texto me remete muito àquela noite triste para Pedro, a noite em que ele negou Jesus 3 vezes. Mas eu não quero me ater muito àquela noite, apenas dizer que esse texto se inspira naquele episódio. E Pedro encerra sua carta, uma carta que ele escreve já na sua ancianidade, praticamente deixando um último legado para a igreja, expressando as suas preocupações com uma igreja que vai ter que conviver sem ele, porque ele já percebe que o tempo da sua partida está chegando. Ele e Paulo vão morrer mais ou menos na mesma época, nos dias do imperador Nero, um grande perseguidor da igreja. E Pedro escreve uma carta deixando um legado. E o final da carta é particularmente importante porque parece associar-se à última conversa entre Jesus e Pedro. Ele diz aos irmãos que devem estar alertas e vigilantes. No Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: vigiem, estejam alertas, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Jesus deu esse conselho para Pedro. Quando Pedro está agora finalizando a sua carta, ele diz para os irmãos: estejam alertas, vigiem. Nós vivemos dias difíceis como os de Pedro. Nós estamos sujeitos às mesmas provações que Pedro enfrentou. Pode acontecer na nossa vida a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Podemos ter uma noite negra em que Satanás pode pedir para peneirar, para experimentar a nossa fé. Lembra que eu disse há poucos dias acerca disso? Quando a nossa fé é provada? Aquela noite foi a noite da provação de Pedro. Pedro achava que tinha fé suficiente. Contigo, Jesus, eu vou até a morte. E aí Jesus disse: não, Pedro, você não é tudo isso. Ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. Pedro não se conhecia o tanto que Jesus o conhecia. Então, muitas vezes, nós passamos por noites assim, por momentos assim, em que somos testados e somos provados. Eu diria que nem tanto para que Deus nos conheça, mas para que nós nos conheçamos. Porque Deus, no fundo, sempre sabe os limites da nossa resistência. E o diabo é que pede para nos testar. E Deus, muitas vezes, permite. Então, estejam alertas. O diabo está procurando pessoas vulneráveis. Hoje, com Discovery Channel e National Geographic, quase todo mundo já viu aqueles filmes, aqueles documentários dos leões e das leoas caçando. Aliás, são as leoas que caçam. Os leões só chegam para comer depois.
Quando começarem a chamarem vocês, mulheres, de leoas, não entrem nessa. É fria. Comparar vocês com leoas é furada. Leoa caça para o marido comer. É um marido para um monte de leoa. Se alguém te chamar de leoa, não aceite. Você quer ser mulher de um marido só e o marido de uma mulher só. E você não quer ficar trabalhando para ele chegar só e comer e ficar dormindo depois, não. Não aceite ser chamada de leoa, não, porque é fria. Mas, voltando aqui ao texto, o diabo procura como um leão, ele fica rondando. E aí tem lá uma manada de zebra, de antílopes, eles vão percebendo qual está mais apartado, qual está mais distante. Às vezes percebem aquele animal que é mais fraco. Os leões separam a sua presa do bando para então prendê-la, devorá-la. Essa é a ideia que Pedro nos traz aqui. Vigiem. Não andem muito apartados. Não se afastem. Não se mostrem fracos. Porque o diabo está procurando a quem possa tragar. Não se deve dar oportunidade ao diabo. Ele faz o trabalho dele. Ele é o tentador. Ele é o perseguidor. Ele é o acusador. Ele faz o trabalho dele. Nós não devemos dar oportunidade ao diabo. Temos que vigiar. Temos que estar alertas. O que é vigiar? É andar em santidade, andar em retidão, cuidar de si mesmo, estar sempre sóbrio. E sobriedade tem a ver com não andar sonolento por aí, não andar embriagado por aí, não andar entorpecido por aí, não andar distraído por aí. Esteja sempre atento, preste atenção, na sua vida, nos seus caminhos, nas suas escolhas. Você responde pelo cuidado de si mesmo e nós respondemos pelo cuidado daqueles que dependem de nós. Nós, pais, devemos cuidar de nossos filhos, nós devemos cuidar das crianças, nós devemos sempre estar atentos. O mal está no mundo, irmãos, e nós também estamos no mundo. Então precisamos ter cuidado sempre. Amém? Então, vigiem, estejam espertos, mas também resistam, permanecendo firmes na fé. O fato de sermos atacados pelo diabo, de sermos tentados muitas vezes pelo diabo, não significa que não tem jeito. Ah, irmão, fui tentado, aí caí. O irmão sabe, né? Quando a tentação vem, não. Resistam ao tentador. Resistam ao tentador. Permaneçam firmes na fé. Naquela noite em que Jesus foi traído, 2 homens falharam feio com Jesus. Judas, porque levou até o jardim as pessoas que queriam prender a Jesus. Judas traiu Jesus, vendendo-se por 30 moedas. E Pedro negou Jesus, dizendo que não o conhecia. Um tirou a própria vida. O outro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Arrependeu-se da sua culpa. Reconheceu que errou. Isso tem a ver com resistir ao diabo. Depois ele teve momentos de fraquezas? Teve. Pouco tempo depois, Jesus já havia aparecido a ele, ressurreto. Eles foram para a Galiléia, Jesus demora para chegar e ele fala, vou pescar. Está de novo pensando entre a vida velha e a vida nova. Não é? A gente não sabe exatamente, mas é aquela insegurança do que fazer. Não foi fácil para Pedro se tornar o homem que ele se tornou. A gente olha o final da vida de um homem, isso é muito importante. Mas as pessoas não percebem, às vezes, as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Hoje que eu passei um pouco dos 50, eu percebo que eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era na juventude, mas isso foi um processo de aperfeiçoamento, aquela série de tentativa e erro, não é verdade? Você tenta uma coisa, não deu certo, você percebe que errou e muda seu jeito de ser, muda seu jeito de falar, vai mudando seu jeito de pensar. Na velhice,
nós vamos nos tornando pessoas que todo mundo diz, como ele é sábio, mas não nasceu assim, morreu assim. Bom, alguns morrem sábios, né? Tem gente que não é? Mas nós, ao longo da vida, vamos tendo a oportunidade de nos tornarmos melhores, como o vinho. O vinho que envelhece num odre, ele vai se tornando melhor com o tempo, maturado. Maturidade é isso. Não que eu beba vinho ou que eu saiba diferenciar vinho. Eu não bebo nada com teor alcoólico, não é? Mas dizem por aí que o vinho mais velho é melhor. Então, paciência, eles que dizem isso. A questão para nós é vigiarmos, resistirmos ao diabo, irmos passando pelas nossas experiências, para no futuro podermos dizer como Pedro, chegar para os mais jovens e dizer, façam isso, considerem tal coisa, pensem assim, essa deve ser a atitude correta. Nós, mais velhos, vividos, experimentados, podemos servir de experiência para os outros. Então, quando Pedro escreve essa carta e diz para as pessoas resistirem ao diabo e permanecerem firmes na fé, é porque ele fez isso ao longo da vida. Não deve ter sido fácil ser apóstolo de Jesus Cristo, ser preso de vez em quando e interrogado e ameaçado de morte. Pedro viveu experiências gloriosas. É bonito para a gente falar, Pedro estava preso no cárcere, jurado de morte. Herodes já tinha matado Tiago, e o povo gostou dele ter feito isso. Então ele prendeu Pedro, que era o líder da igreja, e planejava matar Pedro. E Pedro estava no cárcere, a igreja estava lá orando por ele. E à noite o anjo veio e tirou Pedro da prisão. E Pedro apareceu lá na reunião de oração, e todo mundo ficou surpreso, porque Jesus livrou Pedro do cárcere. Posso ouvir um aleluia? E todo mundo, aleluia, glória a Deus. Mas pensa também que Pedro estava lá no cárcere, pensando, Tiago já foi. Será que é a minha vez? Talvez ele tenha se agarrado àquela palavra de Jesus, quando fores velho, vão te levar para onde você não quer ir. E ele devia estar orando assim, Senhor, eu ainda não estou velho. Eu acho que ainda não chegou a minha hora. Eu ainda tenho uma obra para fazer. Não deve ter sido fácil para Pedro lidar com as dificuldades cotidianas da igreja judaica, da igreja gentílica, tentar harmonizar tantas expectativas, ensinar tantas pessoas, falar de Jesus em tantos lugares. A vida de Pedro não deve ter sido uma vida fácil, uma vida confortável, porque Jesus não o chamou para isso. Quando Jesus chamou e enviou os 12, disse que eles seriam perseguidos, que eles deveriam viver uma vida simples, com poucos recursos, vão com o mínimo, não se prendam a nada. Era uma vida despojada, era uma vida insegura, era uma vida que podia mudar a qualquer hora, porque certas decisões não dependiam deles, dependiam do céu e dependiam das perseguições, enfim. Pedro era um homem que, quando escreve esse texto na velhice, pode dizer, resistam ao diabo e permaneçam firmes, porque foi isso que eu fiz ao longo da minha vida. Quando um ancião diz para a igreja, permaneçam firmes, é porque ele permaneceu. Ele está ali, encanecido, escrevendo, permaneçam. Eu estou aqui, vocês também podem chegar ao mesmo ponto. Mas vocês não estão sozinhos. A igreja de todo o mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes nós achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. Estamos sozinhos, mais ou menos como o Elias na caverna. Ah, Deus, mataram os profetas, aqui estou eu sozinho. Aí Deus está sozinho porque quer. Você está enfiado na caverna porque você quer. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Você não está sozinho, não. Eu reservei para mim 7.000 que, como você, não dobraram os joelhos a Baal. Você não está sozinho. Você se sente sozinho, mas você não está sozinho. Então, às vezes, nós achamos que só nós estamos sofrendo. Mas no mundo todo há sofrimento.
A igreja de Jesus Cristo sofre perseguição de Satanás, sofre a hostilidade do mundo e luta com as suas próprias fraquezas internas. Nem tudo que a gente sofre é culpa do diabo, nem tudo que a gente sofre é culpa dos outros, muita coisa que a gente sofre é sofrimento nosso, é sofrimento interior, muita coisa que a gente tem de dificuldade são coisas que nós plantamos, são escolhas que nós fizemos, são erros que nós cometemos, há erros que têm consequências imediatas e que se resolvem, e há erros que têm consequências que duram a vida toda. Tem coisas que vão trazer dificuldades para o resto da vida. E tem coisas que você consegue remediar com mais facilidade. Então, sofrer faz parte do existir. Mas o que me chama a atenção é a palavra de esperança. Depois de dizer que a igreja sofre e que tem que estar atenta e vigilante porque o diabo é um inimigo a ser considerado, ele chama os irmãos para se voltarem para Deus. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, e aí 4 verbos interessantes que ele usa: os restaurará, confirmará, fortificará ou dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. O Deus de toda a graça. Temos um inimigo furioso? Temos, mas temos um Deus de toda a graça. E por que ele fala que é um Deus de toda a graça? Porque é um Deus que perdoa quando a gente falha. É um Deus que não fica ressentido por toda a eternidade. Já imaginaram, gente, se Deus, que é eterno, guardasse ressentimento? Deus que sabe de tudo, não esquecesse de nada? Ainda bem que a Bíblia fala que Deus esquece. Dos vossos pecados, eu não me lembrarei. O profeta Miqueias usa uma metáfora. O Senhor pega os nossos pecados, coloca num fardo, amarra e joga no oceano, joga no mar. Já imaginaram se Deus ficasse guardando ressentimento? Aí você vai lá aquela semana, olha, Senhor, eu te peço que o Senhor me abençoe, estou precisando de tal coisa. Deus fala, você que semana passada fez isso, assim, assim, assim. Onde você estava domingo passado, que não veio ao culto? Eu te vi comendo abacaxi e coisa assim, né? Já pensou se Deus fosse assim, ressentido? Ainda bem que Deus não é desse jeito. Ele é o Deus de toda a graça, porque Ele apaga os nossos pecados. É um Deus que se esquece, porque Ele é misericordioso e porque Ele é bom. Mas é um Deus que também se lembra das coisas boas que a gente faz. Lembra da nossa justiça, lembra da boa vontade, lembra do nosso esforço. Esse é o nosso Deus, é um Deus amoroso. Pedro está falando isso por quê? Porque ele experimentou. O primeiro verbo que ele usa, a NVI traduz por restaurará. A atualizada traduz por aperfeiçoará. No original isso tem a ver com consertar redes. É um verbo que os pescadores usavam. Consertar a rede. Quando Pedro começa uma lista de palavras encorajadoras, ele diz, depois de um tempo, depois de vocês terem sofrido, Ele os restaurará, Ele aperfeiçoará vocês. É como se Pedro estivesse dizendo, foi bom eu ter negado Jesus. Porque antes de negar Jesus, eu achava que eu era melhor que os outros discípulos. Quando eu falei que eu morreria por Jesus, é porque eu achava que eu era o mais valente deles. E lá no jardim, quando foram prender Jesus, eu peguei a espada e cortei a orelha do soldado. Porque mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com Jesus, mexeu comigo. E aí Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e disse para mim, guarde a tua espada.
eu pensei que eu defenderia Jesus e que Jesus queria ser defendido pela minha espada. Mas não era isso que Jesus queria de mim. Eu pensava que eu era melhor que os outros. Os outros fugiram, sumiram. Eu fiquei ali por perto. Porque eu sou Pedro. Eu sou pedra. Eu falei, eu vou ficar por aqui, eu não vou me esconder não. Eu quero saber o que vai acontecer com Jesus. Mas aí alguém se aproxima dele e fala, ei, você tem um jeitão de Galileu? Você é discípulo dele, né? Eu não. Eu gosto da narrativa de Mateus. Em Mateus a primeira negativa é, eu nem sei o que você está falando. Aí vem uma outra pessoa e fala, ó, look me, eu já vi você, eu acho que você andava com ele. Não conheço essa pessoa de quem você está falando. E na terceira vez, aí vem um homem e fala, ei, você é um deles. Eu não conheço Jesus. Ele nega definitivamente Jesus. Na primeira, não sei o que você está falando. Na segunda, não sei de quem você está falando. Na terceira, eu não conheço Jesus. Aí, por providência e amor de Deus, Jesus está saindo do lugar onde estava sendo julgado, sendo levado para outra casa, para outro tribunal, e o galo canta. Jesus havia marcado um encontro. Quando o galo cantou, Jesus se lembrou de Pedro. Porque Jesus havia dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando o galo cantou, Jesus falou, terceira vez. E Jesus procura Pedro. Os olhos de Jesus, que agora está na área externa, percorrem o ambiente e ele procura Pedro. E ele encontra Pedro lá perto da fogueira. Pedro ainda deu azar, o rosto dele estava iluminado, ele estava perto da fogueira. E aí Jesus viu Pedro. Pedro viu Jesus. Então Pedro chora. Ele falhou. Ele errou. Ele pecou. Ele não era quem pensava ser. E aí Jesus então, lá de onde estava, apontou para Pedro e disse, não falei? Traíra. Vai lá com Judas e pula também. Não. Jesus não fez isso com ele. Jesus não fez nada. Pedro escondeu-se, sofreu sábado, só foi se alegrar no domingo de manhã. 40 horas de agonia. Um pouquinho mais que isso, aliás mais. Isso foi à noite. Pedro sofreu muito tempo, muitas horas, com a consciência pesada, com a culpa, até que lá no lago da Galileia, onde eles haviam tido tantas experiências maravilhosas, lá na beira do lago, Jesus chama Pedro para uma conversa particular e restaura Pedro. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Terceira vez, Pedro, vamos lá? 3-3 agora. Você me ama, Pedro? Amo. Está certo, Pedro. Você me negou 3 vezes, você declarou amor 3 vezes, está tudo certo, Pedro. Está restaurado. Por que Pedro diz para nós, para mim e para você, que depois de algum sofrimento, depois de algumas lutas, o Senhor nos restaurará? Porque ele foi restaurado. Ele foi restaurado. Quem melhor evangeliza drogado é quem foi dependente químico. Quem melhor fala de cura divina para um enfermo é quem foi curado. Quem mais pecou, mais recebeu o amor e tem mais facilidade, mais coragem para falar com outros pecadores escabrosos, vamos dizer assim. Pedro podia falar para as pessoas, Deus restaura, porque ele foi um dos que caíram, mas foram restaurados. Tem gente que é muito dura com os outros. Tem gente que aponta os dedos com muita facilidade. Talvez porque acha que é perfeito. Nunca tenha tido uma experiência de queda e de restauração.
Apontar, julgar, condenar, não é função nossa. Isso é trabalho do diabo. O trabalho de Deus e dos filhos de Deus é restaurar. Está alguém de pé, cuide para que não caia. Seu irmão está caído, não pise nele, ajude-o a levantar-se. Nós precisamos investir tempo em nós mesmos, crendo que Deus nos restaurará. Muitas vezes a nossa fé pode vacilar, nós podemos ter dificuldades, mas Deus é um Deus que restaura. Mas não só isso, Ele restaura e firma. Firma. Temos que pensar na dificuldade que tem uma criança que está aprendendo a andar. Os passos são inseguros. Ou então, se chegarmos a uma ditosa velhice, as dificuldades que têm os idosos para andar. Os olhos já não são bons, a musculatura já não é tão boa, os ossos parece que já doem, qualquer irregularidade no piso nos faz falhar. O que é a firmeza? A firmeza é a rigidez, a capacidade de andar sem medo, estar firme. É aquele soldado marchando, né, Arthur? Está lá, tem que marchar. Já viu o soldado andar ali arrastando chinelo? Não pode não. Vai marchar, tem que andar firme. Eu não posso bater a perna, não, que a minha está doendo. Então vai lá, ele vai marchar, ele bate firme, ele pisa com segurança. Firmeza. Firmeza. Postura. Não é aquela pessoa que já anda assim. Tem gente que parece que já anda cansado, já acorda cansado, está sempre moído. Não. Firmeza. Postura, cabeça erguida. Passos corajosos. Deus nos firma. Fortalecei os joelhos trôpegos, diz o profeta. Nós não podemos cair batendo o joelho de medo, não. Temos que ser firmes. Firmes. E Deus nos dá firmeza. As descrições acerca de Jesus, poéticas no Apocalipse, é que as suas pernas são como colunas de mármore. Pernas firmes, fortes. Nós precisamos de firmeza, irmãos. Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com vontade. Tiago usa um exemplo interessante. Ele fala que as pessoas de duplo ânimo são como ondas do mar. O que é uma pessoa de duplo ânimo? Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Hoje não, eu estou firme, sou de Jesus e é isso aí, Jesus, é nós. Está firme com Jesus. Aí amanhã ele já vê um rabo de saia lá, meio complicado para ele, fala, ô Jesus, misericórdia. Mais 3 dias ele já está esquecendo, já não é nem Jesus, já está Nossa Senhora, né? já está desviando. Aí chega no domingo, ele vem para a igreja, o pastor está inspirado, dá aquela chapuletada, ô Jesus, é nós, me perdoa. Aí, ânimo doble. Ora aqui, ora ali, ora aqui, ora lá, não firma. Firmeza tem a ver com integridade, com caráter, né, com vontade, determinação, decisão. Deus nos firma. Ser inconstante, ser volúvel é uma possibilidade. Há pessoas que têm uma predisposição, vamos dizer assim, uma personalidade que é meio que aderente, ela cola no ambiente que ela tiver. Tem gente que influencia, e tem gente que é facilmente influenciável. A gente precisa pedir a Deus firmeza. Firmeza. Para ter, não é ser teimoso, mas ter opinião. Não é ser obstinado, mas ter personalidade. Não é ser intransigente, mas ser coerente. Estão entendendo a sutileza da coisa? Não é ser turrão, uma pessoa que não negocia. Não, mas ser ponderado, ser equilibrado. Deus nos dá força. O Deus de toda a graça nos dá firmeza.
mas também nos dá forças. Força a gente precisa nos dias de luta, nos dias de tribulação, nos dias de dificuldade. Quando Paulo escreveu aos Efésios a sua carta, ele fala da armadura de Deus, ele diz: estejam cingidos, sejam vestidos da armadura para resistir no dia mau. Há o dia mau, e no dia mau a gente precisa de força. E o nosso Deus é o Deus de toda graça. Ele sabe quando você está mais vulnerável, Ele vem te ajudar. Então, o Deus de toda graça, Ele vai te dar firmeza e Ele vai te dar forças, se você se submeter a Ele e se você buscá-lo. E porá você sobre firme alicerce. O alicerce é Cristo. A rocha onde estamos edificados é Cristo. Mas isso também nos faz lembrar no Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro, e tirou os meus pés de um tremedal de lama, ou seja, de um piso inseguro, e me colocou os meus pés sobre a rocha. Eu gosto também daquela passagem em que Moisés pede a Deus para vê-lo, e Deus fala assim: eu vou te colocar sobre esta rocha. Vou te colocar aqui na penha da rocha, num lugar alto, e eu vou passar aqui. Para a gente ver a Deus, a gente tem que estar na rocha. A gente tem que estar com os pés firmados. Nosso Deus, irmãos, nosso Deus não falha, nosso Deus não desampara. Ele restaura. Se você já caiu, Deus restaura. Se você está fraco, Ele dá força. Se você está vacilante, Ele te firma. E Ele quer colocar você sobre um alicerce sólido. E é interessante que aquele homem a quem Jesus disse: você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele diz: foi Deus que me colocou aqui, é Deus que vai colocar você. Nós somos todos como que pedras vivas, sendo edificados como um santuário para a glória de Deus. Pedro não é a única pedra. Ele diz que eu e você também somos pedras vivas, e estamos postos sobre o mesmo fundamento. Portanto, ele encerra sua carta dizendo aos irmãos da igreja que, embora talvez ele vá, o edifício vai continuar sendo edificado, porque o fundamento é Jesus, e Ele não é a única pedra, mas todos nós estamos aqui para dar continuidade ao que Jesus começou a fazer, pessoalmente, por meio dos apóstolos, e hoje faz entre nós e por nós. Vamos permanecer firmes, irmãos. Vamos resistir às tentações, vamos suportar as provações, vamos vigiar, vamos estar atentos, não demos lugar ao diabo, resistir ao diabo, mas sujeitando-vos a Deus. E aí o diabo foge da gente. Amém? Vamos orar? Convido você a se colocar em pé nessa noite, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós cremos no poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabemos das nossas limitações, das nossas fragilidades. Às vezes somos como o jovem Pedro, que julga-se forte demais. Outras vezes, talvez, já nos sintamos como o Pedro amadurecido e experimentado, que sabe quem é o Deus de toda a graça, que restaura, fortalece, firma, estabelece de maneira definitiva. Nós queremos orar ao Senhor, pedindo por nós mesmos, os mais velhos daqui da igreja, os líderes da igreja, nós que temos a responsabilidade de inspirar os mais jovens e de conduzir aqueles que estão no começo da caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, constantes, operosos, termos o bom testemunho de Cristo e palavras encorajadoras em nossos lábios. Ajuda-nos, Senhor, como crentes maduros, a inspirarmos aqueles que estão ainda aprendendo os primeiros passos no caminho da fé. Que haja entre nós mulheres cheias do Espírito Santo, que governem bem ao lado de seus maridos as suas casas, e que edifiquem
seus lares, criem filhos e netos de uma maneira abençoadora e inspiradora. Que entre nós, Senhor, os anciãos sejam frutíferos, enriquecidos com as riquezas espirituais da Tua palavra, aptos para nos ensinar e admoestar. Que os nossos jovens sejam vigorosos, Senhor, sejam como colunas fortes, que eles tenham firmeza, que eles tenham personalidade, que eles tenham identidade em Jesus Cristo. Que os adolescentes e mesmo as crianças desde cedo aprendam, Senhor, quem és e o que fazes por eles, para que desde cedo escolham andar à luz do Evangelho e não se apartem do bom caminho, Senhor. Que nós sejamos um povo constante, um povo fiel, um povo determinado, não infalível, Senhor, mas alguém que pode ser restaurado, porque depende e confia no Senhor. Fortalece a mim, fortalece os meus irmãos, fortalece a minha casa e a casa dos meus irmãos. Restaura-nos a todos, Senhor. Firma-nos a todos no alicerce sólido da obediência à palavra de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.